Isso é algo muito estranho e assustador que aconteceu comigo e com minha mãe em um ônibus. Veja, sempre viajamos muito pouco por conta da nossa condição financeira. Nós dois moramos sozinhos há alguns anos e, como eu estava indo muito bem no trabalho, resolvi levar minha mãe para uma cidade mágica em um fim de semana prolongado. Empolgados, compramos as passagens de ônibus porque não tínhamos dinheiro para ir de avião. O ônibus estava previsto para sair às 10 da noite da estação central, então pedimos um táxi que nos deixou lá por volta das 9h30. Quando saí para a área onde estão todos os ônibus, comecei a procurar a plataforma porque é uma estação muito grande e nossa passagem dizia que o ônibus ficaria na última vaga. Quase não havia pessoas lá. Na verdade, havia poucas pessoas em toda a estação. De repente vi que nosso ônibus chegou. Ele estacionou onde estava escrito em nossa passagem e quando verificamos o número, ele também correspondia ao do nosso papel. Mãe, levanta, nosso ônibus chegou. Falei à minha mãe que estava sentada em um banco mais ao longe. Fiquei surpreso por sermos os únicos esperando aquele ônibus. Não havia mais ninguém nele. Imaginei que talvez fosse por causa do tempo. Então não quis pensar mais no assunto e entramos. O motorista pegou nossas passagens e nos acomodamos em nossos assentos. Como tínhamos pouca bagagem, colocamos nos compartimentos acima dos assentos. Eram apenas 9h45 da noite, então pensei que deveríamos esperar mais tempo ali até que as outras pessoas chegassem. Bom, os ônibus saem sempre no horário indicado na passagem, mas este não. Assim que minha mãe e eu nos sentamos, comecei a sentir que já estávamos saindo. Minha mãe aceitou com humor que éramos os únicos passageiros e que assim ela poderia roncar sem se envergonhar ao adormecer, pois seria uma longa viagem e ela tinha trabalhado como faxineira naquele dia. Porém, eu me senti um pouco estranho. Não sei, como quando você tem um mau pressentimento. Pegamos a estrada. Estava escuro lá fora e as luzes do ônibus também estavam apagadas. Estávamos 2 assentos atrás de onde vai o motorista. Minha mãe mal tinha adormecido quando de repente algo a acordou. Do nada o homem começou a rir, mas uma risada muito estranha. Minha mãe e eu nos levantamos para ver. Eu queria ver se ele estava falando ao telefone ou ouvindo alguma coisa, mas não. Ele estava apenas rindo sozinho. E nisso uma música muito antiga, tipo dos anos 20, não tenho certeza, começou a tocar alto durante todo o ônibus. A música era realmente bastante perturbadora. Se eu soubesse o nome da música, eu te diria para você ouvir, mas eu não conseguia achar. Aquilo fez meu cabelo ficar em pé. Minha mãe me disse que eu não ia conseguir dormir com aquela música alta e com as risadas do motorista que continuavam sem parar. Comecei a sentir muito medo, porque a situação não era nada normal. Foi muito perturbador. Tentei ligar uma das telas que ficam desligadas atrás dos assentos para passar um filme e simplesmente tentar relaxar. Mas quando liguei a tela, pude ver a mim e minha mãe na câmera noturna. Foi quando eu soube que tudo estava errado. Estávamos sendo gravados e podiam nos ver. Havia uma câmera escondida em algum lugar do ônibus apontada para nós. Eu disse baixinho para minha mãe que algo não estava certo e que precisávamos sair dali de alguma forma. Ela, muito assustada, me perguntou como iríamos descer e para onde iríamos, pois já estávamos na estrada. Era muito perigoso sair à noite naquele lugar completamente sozinhos, mas senti em cada célula do meu corpo que corríamos muito mais perigo estando ali dentro. Eram 10h20 quando recebi uma ligação de um número desconhecido. Quando atendi, era uma mulher que me disse que falava em nome da empresa de ônibus onde havíamos comprado as passagens. Ela me ligou para avisar que o ônibus só estava esperando a gente sair, que nos dariam 5 minutos para chegar, senão o ônibus teria que sair sem nós. Todo o meu corpo começou a tremer.
Minha mãe me olhou preocupada, perguntando quem era, mas eu não conseguia nem falar. Contei à mulher o que estava acontecendo. Ela me perguntou qual ônibus havíamos pegado, e eu respondi que era o mesmo da passagem, mesma plataforma e número do ônibus. Ela me disse que isso era impossível, porque o ônibus nem havia chegado quando eu o peguei. Naquele momento em que eu estava falando com ela ao telefone, a música parou e o motorista pareceu prestar atenção em mim. Foi nesse momento que, tendo a mulher ao telefone, tomei coragem e levantei-me. Fui até a frente e gritei para aquele cara nos deixar sair e que já estava ao telefone com a polícia. A única coisa que o cara fez foi sorrir para mim com aqueles dentes amarelos. Sem me dizer nada, ele parou e abriu a porta do ônibus. Peguei no braço da minha mãe e assim, sem nem tirar a bagagem, saímos correndo. Ficamos presos ali no meio do nada, enquanto víamos o ônibus entrar nas montanhas e sumir. Minha mãe e eu começamos a caminhar na direção oposta. A senhora tentou me acalmar e me disse que já havia chamado a polícia. Eu ainda tremia e minha mãe estava prestes a chorar. Liguei para um amigo que veio imediatamente nos buscar. Como não estávamos tão longe da cidade, encontramos uma pequena mercearia e esperamos por ele lá. Quando meu amigo finalmente nos pegou, pedi a ele que nos levasse diretamente à rodoviária porque queria uma explicação. Queria fazer uma reclamação sobre essa experiência que eles nos fizeram passar. Ao chegar, fomos diretamente para a área da empresa onde compramos as passagens e onde estava a mesma mulher com quem falei ao telefone. Em todo momento ela foi muito simpática. Ela sabia que o problema não era dela, mas precisava de uma resposta. Ela me contou que já havia solicitado as gravações das câmeras ao gerente para entender o que aconteceu, já que nenhum ônibus entra ou sai sem ser monitorado. Esperamos algumas horas até que finalmente nos levaram a um pequeno escritório onde tinham as gravações num computador. Mas quando nos mostraram, ficamos todos com mais perguntas do que respostas. Nas gravações, minha mãe e eu aparecemos caminhando até a última plataforma, onde não tem absolutamente ninguém. Quando chegamos lá, minha mãe e eu desaparecemos e as gravações param, como se tivéssemos sido apagados da gravação. Também não houve registro de nenhum outro ônibus fora da empresa. Percebi no rosto dos funcionários que estavam lá que eles ficaram tão surpresos quanto nós. Eles não sabiam o que tinha acontecido. Eles não tinham uma explicação lógica para nos dar. Tudo o que eu queria era ir para casa e levar minha mãe, que ainda estava muito nervosa. Eles nos devolveram o dinheiro, embora é claro que nunca conseguimos recuperar nossas bagagens. Nunca saberemos o que teria acontecido conosco se não tivéssemos descido daquele ônibus. Resumindo, é uma experiência muito estranha. Não sei dizer se foi algo paranormal ou algum tipo de alucinação que ambos experimentamos estranhamente, mas foi tudo muito real. Éramos uma família numerosa. Eu tinha 4 irmãos mais velhos e 2 mais novos. Eu era o do meio e minha mãe estava esperando outro bebê. Era a primeira vez que teríamos uma irmãzinha, por isso estávamos muito empolgados, principalmente meu pai, que sempre quis ter uma menina por algum motivo. Ele já tinha até decorado o quarto onde ela ficaria e a esperava com muita ansiedade. Eu tinha 10 anos naquela época, então lembro bem de tudo, ou pelo menos, da maioria das coisas. Meu pai cuidava muito da minha mãe, e alguns de nós nos tornamos muito independentes nesses dias, já que a gravidez acabou se tornando de alto risco em certo ponto. Ainda assim, todos estávamos iludidos com a chegada da nossa irmãzinha. Vivíamos numa fazenda enorme chamada Pinhão, no interior de Minas. Cada um de nós tinha tarefas diferentes e estávamos acostumados com isso. Uma vida relativamente normal para a época. Nossos pais eram amorosos,
embora nos disciplinassem com mão firme, se merecêssemos. Tudo parecia estar bem, ou pelo menos eu sempre acreditei que tinha uma vida comum como a dos outros. Mas tudo mudou num certo dia. Lembro que cheguei da escola e quando cheguei, meu pai comentou que agora tínhamos um burro. Achei um pouco estranho, porque não conseguia imaginar que utilidade um burro teria, já que já tínhamos um cavalo. Meu pai me disse que não o havia comprado, que o burro simplesmente apareceu na propriedade. Ele perguntou a alguns vizinhos das redondezas, mas todos garantiram que não eram os donos do animal. Meu pai disse que o burro devia estar perdido, e como não havia sido marcado, ficaríamos com ele e que logo encontraríamos alguma utilidade. Lembro que larguei minhas coisas e fui correndo direto para o local onde meu pai disse que ele estava, pois queria ver o burro. Ele estava lá, e naquele instante percebi uma coisa. As galinhas que estavam ao lado do curral onde haviam colocado o burro estavam muito agitadas. Não queriam se aproximar da parede que dividiam com o curral dele. Estavam quase todas reunidas num canto e pareciam incomodadas. Mas minha mente estava mais interessada em ver o burro, que parecia muito normal. Eu estava tão absorto olhando para ele que nem percebi que meu irmão mais novo, que tinha 7 anos na época, tinha se aproximado. Ele me pegou de surpresa e até me assustou um pouco. Ele parecia estar com um livro de figurinhas que meu pai tinha comprado para ele alguns dias antes na cidade. A questão é que o que ele disse me deixou desconcertado. Ele queria mostrar ao burro a coleção de figurinhas dele. Eu disse para ele não ser bobo, que não dava para ensinar nada a um burro, pois ele era um animal e entendia nada. Mas então ele disse algo que imediatamente apagou meu sorriso. Ele garantiu que o burro falava e que tinha dito que estava interessado em ver a coleção de figurinhas dele. Fiquei um pouco assustado, tenho que admitir, mas pensei que ele só estava brincando comigo. Repeti que ele não fosse bobo, que se quisesse me enganar, não iria conseguir e que burros não falavam. Mas ele insistiu que sim, olhou para o burro e começou a falar com ele. Ele até me disse que o nome do animal era Samuel. Começou a chamá-lo, a pedir para que falasse, que mostrasse para mim que podia fazer isso. Mas o burro apenas ficou lá parado, o que me fez pensar que meu irmão estava só brincando. Disse a ele para não ser tão fantasioso e fui embora, deixando-o lá com o animal. Tentei perguntar a todos os meus irmãos se tinham vivido algo estranho com aquele animal, além do fato óbvio dele ter aparecido sozinho na nossa casa. Os mais velhos são os que mais evitam o assunto, mas um deles me contou uma história e os mais novos também me disseram algumas coisas. Aqui estão as poucas coisas que posso contar sobre aquele animal. Meu irmão mais velho, que tinha 12 anos na época, me contou que pouco tempo depois da chegada do burro, ele foi pegar ovos no galinheiro. Tinha ido bem cedo, pois precisava chegar antes à escola naquele dia. Como era a tarefa dele na semana, não podia deixar para depois. Ele disse que tudo estava muito silencioso, mas não deu importância, achando que era por causa do horário. Estava recolhendo os ovos quando ouviu um relincho muito forte. Ele se assustou no começo, mas logo lembrou que meu pai tinha colocado o burro ali. Então continuou pegando os ovos e pouco antes de sair do galinheiro, ouviu claramente uma voz. Ele disse que era uma voz estranha, que mal articulava as palavras, mas que conseguiu entender muito bem que ela disse o nome dele. Disse 2 vezes. Ele ficou muito assustado, saiu do galinheiro e olhou para todos os lados, tentando ver se era meu pai, o único que poderia estar acordado naquela hora. Mas não encontrou ninguém. Além disso, estava convencido de que aquela voz não era nem de longe a do nosso pai. Ainda tentando se acalmar, ele ouviu de novo a voz, que agora pedia que ele se aproximasse e dizia que ele era o único que ainda não o havia visitado. E de fato meu irmão era o único a quem o animal não tinha chamado a atenção o bastante para ir vê-lo.
Como não tinha ido pegar ovos nos dias anteriores, não tinha tido necessidade de passar por aquela parte da fazenda. Tudo isso fez sentido na cabeça dele de imediato, e ele se virou para o curral do burro. Uma parte dele queria ir ver se meu pai ou algum de nós estava dentro do curral, tentando dar um susto nele, mas outra parte dizia que nenhum de nós se levantaria cedo só para isso e que meu pai não era alguém que fizesse esse tipo de brincadeira. Enquanto ainda pensava se deveria ou não se aproximar, viu o burro espiar para fora e olhar diretamente para ele. Tudo parecia normal até certo ponto, mas de repente viu o animal começar a sorrir, mostrando os dentes. Ele disse que foi uma cena muito bizarra e saiu correndo, deixando até alguns ovos caírem pelo caminho. Não se importou, só queria se afastar dali. Enquanto corria, disse que pôde ouvir o que parecia ser uma risada, embora não fosse uma risada de gente. Conta que mesmo hoje em dia, depois de já ter ouvido burros rindo de forma parecida na internet, naquela hora pareceu algo aterrorizante. Disse que foi para a escola, mas não conseguiu se concentrar o dia todo. Só conseguia pensar naquela risada e na voz que ouviu antes de ver o burro. Mas ele sentia que já era grande demais para acreditar em histórias de fantasmas ou de animais que falavam. Tínhamos crescido ouvindo essas histórias no meio do fogo, mas ele se sentia maduro demais para continuar acreditando nelas. Mesmo assim, não tinha nenhuma explicação para o que tinha acontecido. De qualquer forma, ele decidiu esquecer o ocorrido e não contar para ninguém, pois sabia que se falasse com qualquer um de nós, começaria a surgir o que meu pai chamava de paranoia. Ele achava que só nos assustávamos uns aos outros. Meu irmão, que era apenas 1 ano e meio mais novo que eu, também me contou algo. O nome dele é Isaías. Ele disse que nosso irmãozinho mais novo costumava falar muito sobre como aquele animal conversava com ele. Dizia que o burro lhe contava muitos segredos e, para provar, até revelou um segredo dele: que ele escondia as más notas dos nossos pais numa caixa debaixo da cama. Ele não entendia como o irmão podia saber disso. Ele não deixava ninguém entrar no quarto e, além disso, aquela caixa tinha chave. Só ele podia abri-la. Isaías perguntou muitas vezes como ele sabia disso, e a resposta era sempre a mesma. Chegou ao ponto em que Isaías quis comprovar. Disse que acreditaria se o burro realmente falasse. Foi então que nosso irmãozinho lhe disse que o burro não queria que os outros o ouvissem, porque as pessoas poderiam se assustar. Mas depois que Isaías prometeu que não se assustaria e que não contaria nada aos nossos pais nem a ninguém, ele o levou até o curral, garantindo que o burro já tinha dito que falaria. Isaías me contou que já era tarde, quase na hora do jantar, quando o irmão propôs ir ver o burro. Isaías foi de peito aberto de que o burro não falaria, achando que talvez nosso irmão tentaria assustá-lo de alguma forma. Estava preparado, então simplesmente o acompanhou até o curral. O burro estava lá, como qualquer outro animal. Então nosso irmão subiu nos tubos do curral e começou a chamá-lo pelo nome. Dizia que o irmão estava ali, que falasse, que não contaria para ninguém, mas que falasse naquele momento para provar que não era um mentiroso. O burro apenas o olhava. Ele continuava cético, mas contou que o olhar do animal não era normal, não tinha aquele olhar típico dos animais. Parecia um olhar humano, o observava diretamente e isso o deixava muito nervoso. Ele tentou disfarçar seu nervosismo olhando para o nosso irmão mais novo e dizendo para ele parar de brincar, que aquele animal não falava. Ele me disse que no momento em que disse isso, ouviu uma voz. Isaías nem sequer conseguiu olhar de novo para o animal. Ele sabia que meu irmãozinho não poderia ter dito aquilo porque eu estava olhando diretamente e não tinha mexido a boca. Ele ficou com tanto medo que saiu correndo em direção à casa. Nosso irmão menor o seguiu, embora não parecesse assustado, pelo contrário. Vinha dizendo que foi o burro que disse e que não contasse nada aos nossos pais. Isaías realmente não fez porque nem sabia como explicar aquilo.
Durante o jantar, ele estava muito nervoso. Eu e meus outros irmãos percebemos, embora não tenhamos comentado muito sobre isso. Ele simplesmente disse que estava cansado e nada mais. Eu gostaria de poder contar mais sobre meu irmão menor. Parece que ele era quem tinha os encontros mais próximos com o burro. Mas ele diz que não se lembra de muita coisa, embora tenha se mostrado muito aberto para falar sobre o assunto. Ele garante que suas lembranças estão muito confusas. Apesar do que diz toda a família, ele não consegue lembrar com clareza de que o burro falava, embora se recorde de alguns sussurros. Ele nunca tem uma lembrança clara e precisa de quando o burro falava, mas se lembra de passar muito tempo no curral, mostrando figurinhas e contando como tinha sido seu dia na escola. Fora isso, não se lembra de ter medo do animal nem nada parecido. Mas sem dúvida se lembra de que muitas vezes o burro o incitava a ir ao curral de madrugada, prometendo que se ele fosse, poderiam ir juntos a um lugar muito especial. Ele sempre achou que era um sonho, mas quanto mais falamos sobre isso, mais ele acredita que não era. Ele nunca chegou a sair realmente durante a madrugada para ver o burro. Nossos pais tinham proibido isso. Além disso, ele sempre acabava dormindo e não conseguia se levantar. Também me contou que muitas vezes lembra vagamente de ter visto o burro em pé, sobre as patas traseiras. Disse que isso não acontecia sempre, mas embora naquele momento achasse que era parte da sua imaginação infantil, hoje em dia acredita que aquilo acontecia de verdade. Eu não tenho tantas histórias para contar sobre o animal, exceto essa, que é bem curta. Acordei cedo para limpar os estábulos, pois queria terminar antes do café da manhã. Era sábado e eu queria ter boa parte da manhã livre para assistir desenhos no SBT. Me apressei, estava limpando quando os animais começaram a ficar muito inquietos. Nunca os tinha visto assim. Tentava acalmá-los, mas parecia que queriam escapar. Tudo aquilo me deixou bastante nervoso, e eu nem conseguia continuar o trabalho. Apesar das minhas tentativas, os barulhos estavam muito fortes. Relinchos, batidas, coisas sendo jogadas, como se todos quisessem fugir. Mas em meio a tudo aquilo, uma voz se sobressaiu. Uma voz muito clara que me chamava pelo nome. Olhei para todos os lados, mas não encontrei ninguém que pudesse estar me chamando. Quando ouvi de novo, não sabia exatamente o que estava acontecendo. Até pensei em sair correndo de volta para casa, mas uma parte de mim achava que fosse o que fosse que estivesse me chamando, teria que estar do lado de fora, porque ali dentro não podia estar. Foi então que ouvi novamente a voz chamando meu nome. Meu olhar se voltou para a porta que estava aberta. Eu mesmo a tinha deixado assim para que entrasse mais luz e o cheiro não ficasse tão forte. Foi quando o sexto. Vi passando. Foi muito rápido. Não me olhou nem fez nada além disso, mas era o burro. Andava sobre as patas traseiras. A travessia foi de um lado ao outro, mas o suficiente para me aterrorizar por completo. Lembro que me escondi atrás de umas tábuas e fiquei ali rezando por horas. Não saí de lá até que meu pai foi até o estábulo porque eu não voltava. Ele me perguntou o que eu estava fazendo e eu não soube o que dizer. Estava certo do que tinha visto, mas não sabia como colocar em palavras. Eu podia ter 10 anos, mas sabia que aquilo não podia ser real. Meu pai jamais acreditaria em algo assim, e eu mesmo não acreditaria se alguém me contasse. Só disse que achei ter visto algo lá fora que me assustou. Lembro que meu pai verificou tudo, me garantindo que não havia nada nem ninguém, e que eu não me preocupasse. Por sorte, não precisei terminar a limpeza do estábulo. Ele disse que faria isso. Eu entrei em casa e fiquei tranquilo quase o dia todo. Tive alguns outros encontros com o animal, embora não tão claros. Mais do que tudo, eu o ouvia falar ou rir quando íamos recolher ovos ou passávamos perto do curral. Até certo ponto, tanto meus irmãos quanto eu tínhamos criado uma espécie de pacto de não nos aproximarmos mais do que o necessário daquele animal.
nem contar aos nossos pais o que estava acontecendo. Eu não fui testemunha disso, nem meus irmãos. Bem, o mais velho de todos aparentemente sim, mas ele nunca quis falar comigo sobre o assunto. Sempre que pergunto, ele fica muito mal, até meio agressivo, porque não quer falar disso. Vou contar só um pouco do que meu pai chegou a mencionar. Era uma segunda-feira. Meu pai nos levou para a escola naquele dia, exceto meu irmão mais velho, que estava com muita febre e ficou em casa com minha mãe. Lembro que antes de irmos, ela estava preparando compressas frias para baixar a febre. Meu pai a advertiu para não fazer muito esforço e então nos levou para a escola. Pelo pouco que sei, minha mãe contou que depois de deixar meu irmão dormindo, quis assistir televisão. Foi para a sala e colocou seu programa. Enquanto assistia, ouviu claramente a porta se abrir. Pensou que fosse meu pai, embora tenha achado estranho, pois não havia passado tanto tempo assim. Chamou por ele, mas não recebeu resposta. Ouviu passos, embora parecessem um pouco estranhos. Levantou-se para ver o que era e pareceu que a figura seguia diretamente para a cozinha. Quando chegou à cozinha, viu algo que a aterrorizou. Ali no meio do cômodo estava o burro em pé. Olhava diretamente para ela. Tudo nele era de um burro, mas minha mãe garantiu que as mãos eram humanas. Não apenas pareciam, realmente eram, sem pelos, destoando completamente do restante do corpo. O impacto foi brutal. Disse que sentiu o bebê se mexer dentro dela, junto com uma dor imensa. O animal começou a se aproximar e, de repente, ela desmaiou. Tudo ficou escuro. Da caminhonete viu alguém saindo da casa. Pela distância não distinguiu bem, mas achou muito estranho. Ele desceu do carro e, quando entrou na casa, encontrou meu irmão mais velho no chão, tentando não deixar minha mãe desmaiar de novo. Queria mantê-la consciente e disse que já havia chamado a emergência. Minha mãe e a bebê morreram no hospital alguns dias depois. Ela contou tudo o que havia acontecido para o meu pai. Apesar de ter havido uma investigação e uma busca, nunca encontraram ninguém suspeito. Os policiais não acreditaram na história do meu pai e chegaram a considerá-lo suspeito. Mas, como muitas testemunhas o viram nos deixando na escola, os horários não batiam. Ele foi inocentado de qualquer acusação. Meu pai vendeu a fazenda por muito pouco dinheiro, pois não queria continuar morando ali. Tudo ficou horrível depois disso. Meus irmãos foram se afastando aos poucos. Meu pai nunca mais se casou e se afundou no álcool. De vez em quando contava um pouco do que aconteceu, mas nunca dava muitos detalhes. Ele sempre se culpou pelo acontecido e morreu há alguns anos. Até hoje eu não sei exatamente o que abrigamos em nossa casa. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Minha esposa e eu fomos ao estado do Maine para um casamento. Voamos para Boston e alugamos um carro para dirigir pela costa, até uma daquelas pequenas cidades litorâneas que você vê em cartões postais com o farol ao fundo. O pai da noiva havia providenciado uma série de cabanas para alugar ao longo de uma colina, nos arredores da cidade. Cada cabana variava em tamanho e era separada ao longo da colina por algo entre 30 e 60 metros. Cada uma estava parcialmente escondida entre aquelas árvores grossas e sinistras. O que me impressionou na propriedade foi o quão isolada ela parecia e como era difícil sair da longa estrada de terra e descer aproximadamente 3 ou 4 lances de degraus rochosos apenas para chegar à porta da frente da nossa cabana. Sem vizinhos à vista e com uma caminhada rochosa e traiçoeira para chegar lá, parecia bastante isolado e improvável que alguém entrasse em nosso pequeno acampamento. Conversamos com amigos
e lentamente todos voltaram para as suas respectivas cabanas e camas para passar a noite. No entanto, eu decidi trabalhar um pouco no meu notebook antes de ir para a cama. Aproveitei também para me sentar em uma cadeira de balanço na varanda. Nesse ponto, a varanda estava escura como breu e a única luz vinha da lua na água e do brilho suave do meu laptop. Cerca de 25 minutos se passaram e tudo estava bem normal até que ouvi algo se movendo nas árvores logo abaixo da pequena trilha até a próxima cabana. No começo fiquei de boa. Bosque, noite, criaturinhas, ou talvez meu compatriota da cabana ao lado. Quem se importa? Então me afastei e olhei para o relógio notando que eram cerca de 2 da manhã. Foi quando ouvi de novo, só que desta vez foi muito mais alto e muito mais próximo. Parecia que algo enorme estava descendo a colina por entre as árvores e derrubando grandes galhos que depois caíram colina abaixo em uma cascata de pedras. Instantaneamente fui tomado por uma intensa sensação de pavor, o tipo de pavor que você pode sentir apenas algumas vezes na vida. É tipo quando seu corpo congela no lugar, mas sua adrenalina explode fazendo seus sentidos enlouquecerem e as pontas dos dedos ficarem dormentes. Algo me disse para sair de lá. Imediatamente fechei meu notebook, entrei e tranquei a porta da cabana. Demorou um pouco para adormecer naquela noite. No dia seguinte, pegamos uma balsa e fomos para uma ilha incrível na costa para fazer uma caminhada com o grupo e tirar algumas fotos juntos. Estávamos sentados ao redor da pequena cervejaria da ilha e discutindo nossos preparativos para a vida no fim de semana, quando comentei sobre minha experiência na noite anterior. O primo da noiva, que estava a 30 metros da nossa cabana, ficou branco e com os olhos arregalados. Ele me perguntou se isso aconteceu por volta das 2 da manhã. Eu disse que sim e confirmei a hora. Ele ficou com vergonha de nos contar sua história, porque tinha acabado de nos conhecer e na hora ficou um pouco em estado de choque e achou que tinha imaginado tudo. Ele estava deitado sozinho em sua cabana perto de nós, lendo seu Kindle no escuro. Por volta das 2 da manhã ele ouviu os mesmos ruídos que eu, só que estavam mais perto, muito mais perto. Fosse o que fosse, aproximou-se de sua cabana e atravessou a varanda fazendo barulho o suficiente para que as tábuas rangessem sob seu peso enquanto se movia de um lado para o outro. Estava escuro. Ele não tinha uma visão clara através da janela, mas confirmou comigo que era enorme, talvez com mais de 2 metros de altura. Ele ficou tão em estado de choque que desligou o Kindle e se escondeu em sua cama no escuro até que a coisa seguisse em frente. Sem sinal de celular e sem vontade de tentar chegar às outras cabanas no escuro, ele finalmente adormeceu. Depois de nos contar essa história, ele dormiu na noite seguinte no sofá de uma cabana que dividia com outros membros da família. A cabana dele ficou vazia. O engraçado é que fiz grandes piadas no caminho, e até paramos perto de um museu onde tinha uma réplica parecida com a coisa que ele viu na noite anterior. Certamente aquilo era um lobisomem. Nunca pensei que teria um encontro próximo com algo desse tipo. Meu nome é Hector e quero compartilhar com todos vocês uma experiência muito obscura que presenciei há 10 anos. Nessa época eu estava trabalhando à noite em um McDonald's da Califórnia. Naquela época eu só tinha 19 anos de idade. Trabalhava naquele turno porque ia para a universidade durante o dia e isso me ajudou muito nas minhas despesas universitárias. Meus pais são brasileiros que vieram para os Estados Unidos quando eram jovens e eu nasci aqui. Porém, diferente do que muitos acham, a vida aqui não é nada fácil. É preciso trabalhar muito para ter uma vida digna. De qualquer forma, como já contei para vocês, eu trabalhava à noite.
Nesse turno quase não havia clientes no restaurante, pois a maioria só pedia pelo drive-thru. Lembro que naquela noite eu estava no balcão servindo, mas quase não havia clientes dentro do restaurante. Havia somente uma mesa com um casal que parecia vir de alguma festa, pois já eram 2 da manhã. Foi nesse momento que vi entrar um sem-teto. Ele era muito jovem, com talvez 20 ou 25 anos. Porém tinha uma aparência muito ruim. Não só por causa das roupas sujas e rasgadas, mas seu rosto também parecia estranho e envelhecido. Pensei que talvez usasse drogas pesadas e falei com outro colega para informá-lo da situação. Eles podem entrar no restaurante, mas se começarem a incomodar as pessoas, temos que pedir para eles saírem. Eu só quero que você fique de olho nele também, eu disse ao meu colega. O sem-teto foi direto para o banheiro. Naquela época, os banheiros não tinham códigos como agora. Todos podiam entrar e era um banheiro único para homens e mulheres. Continuei atendendo as poucas pessoas que entravam no restaurante, mas passou aproximadamente 1 hora e aquele jovem não saiu. O restaurante estava vazio e ali só restava meus colegas de trabalho e eu. Mal ia contar ao meu companheiro que aquele jovem ainda estava no banheiro quando de repente o vimos sair. Seu rosto estava muito pálido e ele mal conseguia andar. Nós o vimos sentado em uma mesa nos fundos sem fazer nada e o deixamos lá porque não podíamos fazer nada a respeito. Saí do balcão porque era minha vez de limpar as mesas e quando cheguei a uma mesa que ficava atrás de onde aquele rapaz estava, ouvi que ele estava chorando. Claro que poderia me aproximar, mas fiz o contrário. Resolvi me afastar e dar espaço a ele. Voltei ao balcão e contei ao meu companheiro o que tinha acontecido. Foi quando ele me disse: "Não tem ninguém naquela mesa." Virei a cabeça e o rapaz não estava mais ali. A cadeira agora estava ajustada. Não entendi como ele tinha saído tão rápido em questão de segundos, apenas enquanto eu caminhava dali até o balcão. De qualquer forma, continuei com o meu trabalho. Alguns minutos se passaram quando uma colega que estava limpando o banheiro dos clientes gritou. Foi um grito de puro terror. Corremos todos para o banheiro em que ela estava. Vimos ela com a mão na boca, encostada na parede, com os olhos marejados e horrorizados. Ao entrar no banheiro, vimos aquele jovem caído no chão, numa poça de sangue porque havia cortado o pulso esquerdo. Foi tão chocante ver isso. Fiquei paralisado e não consegui nem gritar. Não sei qual dos meus colegas ligou para o 911, mas não demorou nem 5 minutos para eles chegarem. Eles pegaram nossos depoimentos, pediram para ver as câmeras de segurança e aí percebemos que o jovem, assim que entrou no banheiro, nunca mais saiu de lá. Eles me questionaram, pois no meu depoimento eu havia contado que tinha visto ele sair do banheiro para ir chorar em uma mesa ao fundo. Mas no vídeo, eu apareço sozinho limpando as mesas e quando chego na mesa que supostamente estava atrás dele, fiquei apenas alguns segundos olhando. Depois fui rapidamente até o balcão. O jovem sentado não apareceu no vídeo. Minutos depois, quando os especialistas chegaram, disseram que ele já estava morto há pelo menos 1 hora. Então, na verdade, ele entrou naquele banheiro e nunca mais saiu, pelo menos não vivo. Ele mesmo decidiu acabar com sua vida e não sabemos se decidiu fazê-lo em um restaurante para que pelo menos alguém notasse sua morte. Muitos me perguntam se me assusta saber que vi o espírito dele preso naquele lugar. Mas não, pelo contrário. Sinto muita pena dele, pois imagino o tipo de vida que ele teve para levá-lo a cometer tal ato. O que tenho a dizer é que depois desse acontecimento me transferiram para outra filial. Tive contato com alguns colegas meus daquele McDonald's que me contaram que aconteciam coisas muito estranhas à noite no local. As cadeiras se moviam sozinhas quando não tinha ninguém. Ou seja, estavam no balcão e ouviam como uma cadeira se mexia, mas quando olhavam não tinha absolutamente ninguém.
Me contaram que uma noite uma colega entrou no banheiro dos funcionários, que fica bem em frente ao banheiro dos clientes. Ela ouviu alguém bater várias vezes na porta. Ela gritou que estava ocupado, mas continuaram batendo. Ela pensou que era uma piada de um de seus colegas, e quando ela saiu perguntou quem era. Todos estavam atrás do balcão e ficaram surpresos ao ouvir sua pergunta, pois também não havia clientes no restaurante. Também uma noite, um cliente que estava comendo lá foi até o balcão para dizer que havia uma pessoa no restaurante que talvez precisasse de ajuda. Ele disse que era um jovem que chorava incontrolavelmente e havia assustado o filho pequeno dele. Quando um dos funcionários foi verificar, não havia ninguém, embora o senhor continuasse dizendo que havia alguém lá. Dizem que tudo começou a acontecer após a morte daquele morador de rua e que não tem dúvidas de que é ele quem está preso ali. Lugar de onde provavelmente nunca mais sairá, devido ao fato de ter acabado com a própria vida. Bom, isso é tudo que tenho para te contar, e não sei até que ponto isso é verdade, porém é assustador do mesmo jeito. Hoje quero compartilhar neste fórum uma experiência que, embora não tenha acontecido diretamente comigo, mas com meu avô paterno, João, ainda me deixa com muitas perguntas sobre se estamos realmente sozinhos no universo. O El Altar é um dos picos nevados mais imponentes do Equador, localizado nos Andes. Com seus picos cobertos de neve e sua forma de caldeira vulcânica colapsada, parece uma fortaleza natural que se eleva em direção ao céu. Em seu interior, protegido por paredes de rocha, encontra-se a Lagoa Amarela, um lugar místico e belo cujas águas douradas refletem as montanhas ao redor. Meu avô sempre gostou de montanhismo e certa vez decidiu acampar perto da Lagoa Amarela com 2 de seus melhores amigos. Eles queriam explorar o nevado e aproveitar a paisagem impressionante. Bom, eles chegaram ao entardecer, montaram suas tendas perto da lagoa e se prepararam para passar a noite em um silêncio quase absoluto, interrompido apenas pelo vento que soprava entre as cumeadas. Enquanto conversavam ao redor de uma pequena fogueira, um dos amigos apontou para o céu. Sobre as cumeadas do altar, uma luz intensa se movia de forma errática, mais próxima e brilhante do que qualquer um esperaria. No início pensaram que poderia ser um avião ou helicóptero, mas logo perceberam que a luz não emitia nenhum som e se deslocava em ângulos impossíveis, parando subitamente no ar e depois girando em direções que nenhum veículo conhecido poderia fazer. Meu avô João e seus amigos observaram em silêncio. Então, diante de seus olhos, a luz começou a descer lentamente, aproximando-se da lagoa até iluminar parte da margem com um brilho branco e frio. À medida que se aproximava, a temperatura ao redor deles caiu consideravelmente e o ambiente se tornou opressivo. Ninguém se movia, todos permaneciam em absoluto silêncio. A luz parou a poucos metros acima da superfície da lagoa e, de repente, se dividiu em 3 esferas menores, cada uma girando em perfeita sincronia. As esferas emitiam um leve zumbido, uma vibração estranha que ressoava no solo e nos corpos dos presentes. Meu avô se lembra de ter sentido um leve formigamento na pele, como se uma energia invisível os envolvesse. Foi então que uma das esferas começou a se mover em direção ao acampamento. O zumbido aumentou um pouco, e com um movimento lento, uma das mochilas que estava a poucos metros deles começou a se elevar no ar, como se uma força desconhecida a estivesse levantando. A mochila flutuou até ficar diante da esfera e, após alguns segundos, caiu no chão sem nenhum dano, como se a esfera a tivesse examinado e depois perdido o interesse. Depois de alguns minutos, as 3 esferas se reuniram novamente e formaram uma única luz que subiu em grande velocidade, desaparecendo no céu em questão de segundos.
O acampamento ficou mergulhado na escuridão e no frio, como se nada tivesse acontecido. No entanto, os 3 amigos sabiam que haviam presenciado algo de outro mundo. Sem dizer uma única palavra, começaram a empacotar assim que amanheceu e desceram o mais rápido possível. Nunca contaram essa história a ninguém, até que, com o tempo, meu avô decidiu compartilhá-la em uma reunião familiar. Ele o fez com certa hesitação, devo dizer, receoso de que ninguém acreditasse. Desde aquele dia, meu avô tem certeza de que o altar, além de suas lendas de espíritos, é também um lugar visitado por algo muito mais estranho e desconhecido, algo que cruzou seu caminho e que ele jamais esqueceu.